Fala pessoal, e aí, tudo bem? Gente, a nossa aula de hoje vai ser bem legal e eu espero que vocês prestem bastante atenção porque é bem simples, mas é de total fundamento para que a gente possa continuar nos nossos estudos e adquirir bastante conhecimento, certo? A gente já viu esse assunto nas nossas aulas, portanto, aqui a gente tem um tempinho a mais para poder abranger outros efeitos de transições, certo? Para quem não sabe, transições é uma passagem de uma imagem para outra. É como a gente passar de um tempo para outro, certo? Algumas vão com efeitos, outras não, tá bom? Para poder melhorar o que eu estou dizendo agora, nada mais do que praticar, né, gente? O primeiro exemplo, eu tenho aqui duas imagens. Vou fazer o pré-corte, tá, gente? Eu dou 2 cliques e aí eu vou puxar para a timeline um primeiro take. Eu vou puxar para a imagem um segundo take. Eu preferi não fazer o pré-corte, gente, porque eu tenho umas coisas para dizer para vocês, certo? Por exemplo, eu preciso observar esse movimento aqui da câmera no nosso primeiro exemplo, que é baseado na aula anterior, que a gente fez videoclipe, e o videoclipe a gente fez umas passagens que são bastante interessantes de um tempo para outro, certo? Então eu queria exemplificar melhor como é que a gente fez aquele, para depois a gente partir para as transições básicas e depois para transições que são bem legais da gente poder entender melhor e conceituar os nossos vídeos, certo? Ó, gente, eu peguei esse movimento da câmera aqui, certo? Ó. Então vocês viram que ele tem uma passagem de saída. Geralmente quando eu gravo, eu prefiro gravar essas passagens de saída, certo? Porque eu dou uma acelerada para ela dar de encontro com uma outra imagem. Beleza? Se vocês observarem, ela tem uma passagem de saída, um take que vocês estão olhando aqui, tá bom? Ó, passagem de saída. Eu vou aproveitar essa passagem que ela está saindo, eu vou dar uma acelerada para dar de encontro com a outra imagem. Vou fazer da forma mais simples, tá bom? A gente faz um corte, pode utilizar tanto o Ctrl K para cortar, Ctrl K, ou então utilizar a tecla C para cortar, para mudar a ferramenta e fazer um corte, beleza? Esse primeiro take eu vou manter normal, certo? Esse segundo, como ele está de saída, eu vou dar essa acelerada aqui, ó, mais ou menos isso, ó, certo? Ó. Como é que a gente faz isso, né, gente? A gente tem duas opções. Ou vai com Ctrl R e dá uma acelerada, coloca 300 lá. 300. Não, vou botar 500. 500. Eu dou essa acelerada, olha aí, olha só. E aí, gente, eu vou dar de encontro com esse segundo momento aqui, do segundo take, certo? Vamos lá para o segundo take. Vamos escolher aqui um momento bom. Ele está em vermelho, ele está pedindo alguma espécie de preview aqui. Já apareceu. Então, gente, eu quero dar de encontro com esse segundo trecho aqui, certo? Eu vou acelerar e vou torná-la normal. Então, eu vou escolher aqui, gente, o momento que ela gira, certo? Vou cortar mais ou menos aqui. E essa aqui, nessa primeira, é onde eu vou fazer o speed, certo? E aqui eu vou manter normal, beleza? Eu vou deixar bem normal mesmo, certo? Bora. Eu vou na Ctrl R, vou colocar 900. 900. Pronto, olha aí. Aí para juntar, gente, a gente pode clicar aqui, olha. Tá vendo esses espaços? Vocês estão vendo?
você clica com o botão direito entre os espaços e clique em Replay Delete. Ó, ele vai juntar e vai deletar o espaço que existe entre as imagens. De novo, botão direito, Replay Delete. Agora, gente, eu vou testar para ver como é que ficou mais ou menos essa transição. Beleza? Olha, tá um pouco pesadinho aqui, vou salvar. Vou testar o vídeo. Ó, gente, então vocês viram o efeito de passagem, não foi? Olha só. Então, olha, isso que eu passei na aula passada, que você dá um movimento de uma câmera para outra, utilizando os movimentos próprios da câmera. Então, essa é uma espécie de transição que você pode utilizar. Ó, viu? Então, ele funciona bem quando se tem o efeito de áudio. Se a gente procurar um efeito de áudio e poder adicionar aqui, vai funcionar perfeitamente. Para complementar esse efeito que a gente fez de transição, o ideal é a gente sempre colocar, né, um efeito de som. E aqui a gente tem uns que a gente também utilizou na aula passada. É bom a gente dar uma ouvida, né, e tentar colocar eles juntamente na nossa transição, certo? Ó. Será que ficou bom? Então ele dá, olha só, gente, ele dá uma melhor movimentação e nos dá mais potencial para a nossa transição, né? Dá mais emoção na nossa transição, certo? Beleza, gente. Agora a gente... Então, gente, ó, então foi isso, esses efeitos que a gente viu na aula passada, dessa transição de imagem para imagem, certo? Para dar continuidade, a gente vai adicionar as transições do próprio Premiere e depois a gente vai avançar para uma parte mais avançada, certo? Então, gente, eu vou continuar ainda com esses mesmos takes só para mostrar. Ó, eu vou duplicar esses dois aqui, certo? Eu vou trazer para cá e vamos fazer um estudo das próprias transições que são essenciais, né, na nossa edição. Por exemplo, gente, a edição que a gente está bem acostumado a utilizar é o Dissolve, né? O Dissolve, ele é a transição principal. Então vai depender, lógico, de melodia, vai depender também de contextualização, de mudança de tempo, mudança de ambiente para ambiente. Então você tem uma transição que vai basear esse Dissolve. Por exemplo, gente, eu vou aplicar um Dissolve. A tecla de atalho do Dissolve, gente, é Ctrl D, certo? Vou colocar aqui, as demais, gente, a gente vai ter que fazer aplicação manual, certo? Bom, gente, olha só. Eu apliquei aqui um Cross Dissolve, transição. Ela é uma transição simples, olha só. Então ela revela um ambiente para outro. Ó, eu apliquei um Dissolve. Então isso daqui já é mais uma contextualização de uma edição mais cadenciada. Ele também pode ser aumentado dependendo do tipo de edição. Por exemplo, gente, videoclipe. Né? A gente editou um videoclipe, mas foi diferente na aula passada. Mas de repente, olha só, vocês viram como eu aumentei a transição aqui? Aumentei para mostrar para você o que eu quero para vocês, o que eu quero dizer. Então, gente, olha só. Eu aumentei a transição e aqueles tipos de videoclipe romântico é que acontece esse tipo de transição. Olha só. É uma transição mais aberta. Vou colocar para renderizar para a gente poder entender melhor.
É um preview rápido. Sempre quando vocês observarem que existe aqui, ó, esse ponto verde é porque está liberado, né? Então você já renderizou. Esse amarelo é que vai poder dar uma tensão, vai dar um pouquinho de travamento. Quando é vermelho, é que a barra fica feia mesmo, que você precisa renderizar, né, e testar o vídeo. Mas renderizar como preview, gente, não é renderizar o vídeo como um todo. É só um preview mesmo. Você seleciona as suas margens. Eu selecionei a margem aqui e aqui, início e final, e dei um Enter. Ele renderizou o meu preview, certo? Então é isso, gente. Essa transição ela vai mostrar para você, dependendo da situação. Nesse caso, eu falei para vocês que é aquele videoclipe mais romântico, né? Que tem aquela transição imensa que acaba revelando fato a fato. Também, né, gente? Demora também porque às vezes seu computador tá cheio, o meu tá cheio. Olha só, gente. E deu essa revelada. Olha só, baseado numa transição mais aberta. Por exemplo, gente, também se eu quiser fazer um efeito, olha só, vou pegar uma imagem aqui. São sugestões, tá, gente? Vou pegar uma imagem só para colocar um take sobre o take. Que uma vez um aluno na sala de aula me pediu, né, esse tipo de informação e eu dei. E eu acabei lembrando agora. Ó, eu vou cortar aqui um pré-corte nesse take. Aqui. Só para mostrar que, por exemplo, gente, eu tenho uma transição. Vou dar um Ctrl D aqui nessa outra, Ctrl D. Ó, ele precisa estar na extremidade também. Extremidade, extremidade, certo? Eu vou alongar as transições. Vou deixar bem aqui. Isso aqui para a gente testar, gente, como é que vai ficar essa história aí. Então, isso se chama composição de transições. Então, eu tenho uma transição aqui que faz mesclagem com a imagem anterior. E em cima eu tenho uma imagem que ela faz mesclagem de transição com ela mesma. Então vai dar um morph, vai dar tipo um morph de imagem sobrepondo outra imagem. É igual aquelas cenas de sonho, né, que vocês veem no filme, né, ou então de pensamento, quando a pessoa pensa, baseado nesse tipo de situação de transição de vídeo, certo? Vocês veem muito, né? Então quando vocês lembrarem que tiver uma lembrança na passagem de filme, ou então sonho, que revele algo, passou um caminhão bem pesado aqui perto. Então, gente, olha, voltando. Quando vocês perceberem que existe esse tipo de situação, depende do clima que você for objetivar no seu vídeo, certo? Vou dar um play aqui, vou salvar. Vou dar um play. Ele acaba tipo imaginando situações. Olha só. Um pouquinho pesado, né, gente? Então ficou assim, ó. Entendeu, gente? Então são situações e transições que você que provoca o final delas, beleza? Vamos para outra também, né, gente? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo de transição, ele requer tipo assim, uma passagem de tempo para tempo. Por exemplo, gente, eu vou colocar aqui, ó, os mesmos takes, beleza? Esse chama fade in, fade out. Por exemplo, ele sempre começa, ele pode começar um vídeo, né? Ó, o que é fade in? É fade de entrada, certo? Ó, por exemplo, eu coloquei uma transição aqui, olha aqui, ó, fade in. Isso é um fade in, certo? Uma transição de entrada. Mas também, gente, a gente deve reconhecer que, por exemplo, situações. Deixa eu colocar uma imagem que represente melhor isso.
Por exemplo, olha aqui, gente, eu puxei essa imagem da moça no carro. Aqui, ela está num... Não dá para mostrar, ó. Aqui, gente, o que eu tenho que dizer? Que ela está num ambiente, numa situação e em algum momento. Eu vou renderizar aqui porque está impossível. O que eu tenho que explicar para vocês, gente, é que ela está num momento, na estrada, num local. Pronto, foi. Então aqui, gente, ó, como eu falei, aqui ela está num ambiente de dia, na estrada, num carro, numa outra situação, certo? Aqui ela está fotografando, já fora do carro e já no entardecer. Ou seja, gente, no meio desse ambiente para esse, existiu um tempo. Esse tempo, gente, a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente faz uma passagem de tempo para outro, tipo, fazendo esse tipo de transição, gente. É como se eu tivesse passando de um tempo para outro, como um intervalo, né, de tempo para tempo. Então, o que eu coloquei aqui, gente, foram uma transição de saída e uma transição de entrada. Eu utilizei dois cross dissolve para determinar o tempo da minha ação no episódio, certo? Então agora vocês já sabem que para me marcar tempo para tempo, eu dou um fade in, fade out para marcar que existe um outro contexto baseado numa sequência, certo? Acho que deu para vocês entenderem agora, né, gente? Então, toda vez que vocês forem fazer um filme, um curta, ou então um vídeo qualquer, instituição, alguma coisa, vocês já sabem que existe tempo para tempo, certo? Agora a gente vai ver como é que ficou essa situação de tempo para tempo utilizando as transições fade in, fade out. Olha só, gente. Eu vou salvar e vamos dar um play aqui para testar. Olha aí. Tempos depois, ó, viram, gente? Isso significa tempo para tempo, certo? Ó, eu vou dar um play e logo a tarde se passou, viu? Então assim, gente, é uma contextualização que marca e pontua bastante essa relação de tempo para tempo, certo? Interessante, né, gente? E uma outra coisa, gente, eu vou aproveitar esse mesmo contexto aqui e pontuar outro tipo de... Eu deletei as transições e vamos pontuar outros tipos de transições, certo, gente? A gente vem aqui no Effects do Premiere. Se não tiver aqui o Effect ou por aqui, gente, você deve procurar lá em Windows e procurar, né, a pasta Effects, certo? Então aqui, ó, gente, a gente está falando de transição, né? Então o que a gente utilizou foram essas aqui da família Dissolve, beleza? E bom, uma delas que são bastante utilizadas também são essas aqui do slide, né? Que também marcam tempo. Por exemplo, gente, eu vou utilizar essa push, vou juntar aqui os takes nesse caso e utilizar essa push, certo? Ó, vou editar aqui mais ou menos. Você pode segurar e arrastar e ver o tamanho que você está pretendendo. Eu vou testar de novo. E ela também tem correlação com o tempo, né? Para marcar tempo em determinadas situações, né? Por exemplo, tempos depois, olha só, o que a gente vai falar. Olha só, tempos depois ela estava em outro ambiente. Mas isso aqui significa que é um tempo mais dinâmico, gente. A diferença do fade in, fade out para esse aqui do push é um tempo mais dinâmico. Então você tem uma diferença de um tempo para outro, certo? E não mais, ele tem outras correlações também, né, gente? Tem vídeo de slide que você pode utilizar numa apresentação, que geralmente eles utilizam esse tipo de filtro. E também slide para foto, vocês utilizam bastante esse tipo de
de transição. Tem outras transições aqui que você pode utilizar, né? Mas ela é bem mais, digamos assim, não tão usuais. Ó, então foi isso a transição que a gente colocou. Ó, tempo para tempo, certo? Então, tem outros aqui, tem slide, olha, que serve como foto também. A diferença aqui, gente, é que o computador está um pouquinho lento, né? Mas assim, eu vou tentar demonstrar da melhor maneira possível. O slide também tem praticamente a mesma função, só que uma imagem sobrepõe a outra. É um pouquinho de diferença de transição para transição. Certo? Ó, vamos ver como ficou, viu? Isso sobrepõe a imagem, né? Dizendo que o momento é esse agora. Certo? Ó, gente, tem vários, depende da contextualização. Por exemplo, de zoom. Ó, essa de zoom aqui, olha, ela também tem muito para dizer também para nós, né? Então, gente, essa de zoom, como eu havia falado, né, ela tem muito a ver a nos dizer outra coisa. Por exemplo, gente, olha, eu coloquei aqui zoom novamente, uma outra transição. Então, vocês já viram aqueles filmes que falam extra, extra, extra? Por exemplo, olha aqui, gente, extra, extra, extra. Olha só, viu? Então, olha, gente, ó, é um tipo de slide também, né? Mas assim ele tem uma outra contextualização também baseado nesse tipo de dependendo do contexto que você for utilizar, né, gente? Ó, vamos ver o que a gente tem aqui, gente. Tem aqui esse papel, ó, página. Vamos ver esse aqui, página to, para ver o que ele acontece. Ó, eu tipo assim, gente, eu só segurei e arrastei e fui jogando para cá, para cima da imagem, certo? Eu vou testar um outro aqui, por exemplo, esse de página, né? Vocês lá no Lightroom já estudaram, né? Como fazer álbum. De repente você faz uma edição baseada no álbum e já vai servir para você utilizar esse tipo de transição também, né? Essa transição de página, olha aí, gente, ó. Página para página, que também marca um outro ambiente, né? Pode ser de outro dia, outro capítulo, entendeu? Olha só. Então ele já marca pontualmente outro tipo de situação no filme, certo? Ó, gente, aí temos outras aqui também, né? Algumas eu nem chego a usar também, certo? Mas aqui, gente, a sua intuição que vai dizer o que você vai fazer, beleza? Você que vai saber, ó, tanto que tem poucas transições, na verdade, né? Mas aí cabe no seu critério fazer os seus testes e saber o tipo de ambiente que você faz nas transições. Ó, gente, eu coloquei essa aqui agora, gente, essa outra aqui, ó, Band Slide. Olha assim, tem clipe que utiliza bastante, né, esse tipo de transição também, né? Videoclipe, vai depender da contextualização também. Certo dia na aula eu mostrei mais ou menos um clipe que tinha esses movimentos aqui, né? Era um movimento de entrada, de takes, enfim, gente, ó. Praticamente aqui você vai fazer os seus testes e vai saber o que vai fazer, beleza? Eu tenho outras transições que também marcam determinadas pontuações, certo? Gente, eu puxei para cá agora mesmo essa sonora do Cid Moreira, que vocês já estão acostumados também a ver isso na sala de aula. Por exemplo, gente, uma outra transição que também marca bastante, que vocês devem saber. Por exemplo, gente, eu tenho uma sonora e eu preciso marcar um ponto para ela e o corte é o mesmo enquadramento, certo? Para não ficar aquela coisa bem diferentona na tela, né, que você parece que vê, observa que dá um pulo. Para não dar esse pulo, você pode fazer de duas formas. Por exemplo, eu tenho dois trechos aqui da sonora, certo? Dois trechinhos de sonora.
E eu tenho um tempo aqui. Digamos assim que esse trecho tem dois tempos, certo? Ele tem um tempo aqui no início da sonora e a sonora corre 5 minutos, e aí lá no finalzinho eu preciso colar a parte final. Eu vou escutar aqui, não tem nada a ver o contexto aqui, mas eu quero que vocês fiquem cientes de que pode acontecer isso. Comecei no rádio, né? Na fase da TV, na fase analógica. Bom, por exemplo aqui, gente. Se eu tiver um trecho de sonora e eu quiser colar e eles tiverem o mesmo enquadramento, mas eles têm um pouquinho de diferença, às vezes pode acontecer isso aqui, olha, gente. Na fase esse pulo aqui. Na fase, entendeu? Na fase. Então, para evitar que ele dê esse tipo de pulo, ou a gente precisa colocar um dissolve de leve, né, bem de leve mesmo, ou então ele tem um dissolve mais branco aqui, que é o dipped, aqui, too black, too white, certo? Ó, o que eu utilizei aqui, ó, gente, é esse aqui, ó, Deep to White. O que é isso, gente? Ele é uma transição que ele é como se fosse uma piscada de um flash de câmera. Então o jornalismo ele utiliza muito esse tipo de transição, que é para marcar um tempo para outro, quando existe essa colagem de takes parecidos, para não dar aquele pulo. Então, gente, ó, o que eu fiz? Eu puxei esse aqui, ó, Deep to White, e eu deixei ele com texto mínimo, certo? Mínimo. Eu vou deixar aqui 2 frames. Ele é uma piscada, como se fosse alguns fotógrafos que estivessem lá fotografando. Então vai ficar assim, olha. Né? Na fase da Então vocês observaram que deu uma piscada? Então o jornalismo às vezes eles fazem isso, eles piscam para dar a intenção de como se fosse um flash, né, de câmera. Olha só. Na fase da TV. Parece que alguém fotografou, né? Sei, no rádio, né? Na fase da TV. Você observou que existe uma transição, uma piscada. Então muitas vezes você vai observar esse tipo de situação de piscada no ambiente. Certo? Ficou claro isso aqui, né, gente? Bem simples. Uma outra situação, gente, é você utilizar a escala de tempo para tempo. Por exemplo, takes parecidos, certo? E, por exemplo, esse segundo take você pode aumentar a sua escala, aumentar um pouco, só para dar uma proporção de como se tivesse duas câmeras no ambiente, certo? E para não dar aquele pulo, olha aí, aquele pulo que a gente fica feio, né? Então, gente, ó, eu vou aqui no Effect Control, eu clico nessa imagem, eu venho no Effect Control e aumento a escala. Certo? Olha, aumentei a escala e posicionei como se tivesse uma segunda câmera no segundo plano. Certo? Olha aí. Então vai ficar mais ou menos assim, gente. Olha aí. No rádio, né? Na fase da TV. Então ficou assim, gente. Take do mesmo. Comecei no rádio, né? Na fase da TV, na fase analógica. Esse é bem prático e fácil também, né, gente? Olha aí. Deixei take normal e aqui eu aumentei na sua escala, coloquei em 145 e posicionei de lugar. Então ficou dessa forma. Né? Na fase da TV. Beleza? Então a gente vai para um outro efeito agora, que já é numa parte mais de finalização, mas é bem interessante a gente praticar. O outro efeito, gente, que a gente vai saber agora, por exemplo, é um efeito de pós-produção, uma transição de finalização. Eu vou utilizar esse mesmo contexto aqui, certo? E também vou continuar nessa trajetória de colocar transição e colocar um efeito de áudio. A gente vai criar um novo ajuste, um ajuste layer. A gente vem bem aqui embaixo, certo? E clicar no novo item, ele vai abrir essa galeria, certo? Nessa galeria, gente, você vai escolher aqui ajuste layer, certo? Ele vai manter os parâmetros, deu um OK. Esse ajuste layer, gente, você vai trazer para cá, certo?
Você vai fazer uma proporção diminuindo ele. Vamos diminuir o Adjust Layer, certo? Vamos deixar isso aqui, mais ou menos aqui. Ó, ele é maior do que aquele de White, tá? Ó, eu vou deixar aqui entre um e outro take, certo? Aí, gente, a gente vai lá em efeitos. Vamos lá em efeitos. Vamos procurar inverte, certo? Inverte. Ó, lá em canal você acha o inverte, certo? Bom, achei o inverte aqui. Eu vou segurar e arrastar para dentro daqui do adjust. Olha só, gente, ele deu uma. Ó, ele deu uma. Olha só o efeito que criou. Olha aí. Né? Na fase. Ele deu esse tipo de transição. Olha aí. Né? Na fase. Bem legal, né, gente? Vamos colocar um efeito de som para ver como é que fica melhor. Eu já separei aqui, selecionei um som. Esse som vai nos basear legal para poder fazer uma coisa bem interessante aqui. Isso aqui é bem suspense mesmo, gente. Esse efeito é bem suspense, em que tem aquela, por exemplo, aqueles vídeos de documentário lá da Discovery Channel, da History Channel, né, daqueles Ghost Hunter, aquelas coisas de fantasma, né, que você está acostumado, ou então para revelar alguma coisa que está inconsciente, né, filme trash. Então assim, ó, gente, vamos dar um play e contextualizar isso que eu tô falando aqui para vocês. Olha aí. Sei, no rádio, né? Na fase da TV. Dá um play de novo. Sei, no rádio, né? Na fase da TV. Ficou bem interessante, né, gente? Olha aí. Rádio, né? Na fase da TV. Viu? Muito legal. Sei, no rádio, né? Na fase da TV. É um efeito de transição super intuitivo que você também pode utilizar nos seus contextos de filme, todas as ideias que vocês acharem necessárias para poder utilizar, certo? Bom, gente, e outro, ainda aproveitando esse takes aqui que a gente selecionou, eu tenho esse daqui da câmera, certo? Esse take da câmera a gente vai fazer um efeito glitter. É o mesmo, é uma passagem de vídeo que você pode transmutar de uma passagem para outra, ou simplesmente fazer um efeito de transição de take para mesmo take, certo? Ó, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai cortar aqui com a tecla C. Vamos cortar alguns takezinhos aqui, né? Porque a gente vai fazer alguns cortes, né? Baseado nessa transição de glitter, certo? Ó, eu fiz esses cortes em separados e eu vou cortar a interseção entre eles, certo? Ó, primeiro, segundo, terceiro, deletando, certo? Na verdade, ó, ele vai ficar meio assim, tá, gente? Mas os intervalos entre eles eu coloquei um intervalo bem grande. O intervalo é bem menor, gente. Ó, bem menor, certo? A intenção é somente piscar mesmo. É uma piscada, entendeu? Olha, isso aqui é um tipo de transição já está valendo um tipo de transição que você pode fazer. Simples, né, gente? É só, olha, ó. E nisso, aqui você pode colocar até um efeito de som também, e um que a gente já utilizou ainda há pouco, viu? Para dar um efeito bem moderno mesmo. Isso aqui também é um efeito para videoclipe, né, gente? Que a gente utiliza bastante. Mas aqui, eu vou aproveitar que a gente já cortou aqui. Vamos fazer um efeito glitter, né? Esse mesmo take que a gente está aqui, olha só. Eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar 106, 105. Vou botar 106 para dar margem. Ó, a gente aumentou um pouquinho a sua escala. E necessariamente a gente vai fazer com os demais, certo? Ó, segurando no Alt, vocês cliquem aí no Alt. E aí você segura e arrasta, certo? Para duplicar. Aqui na posição você vai alterar um pouquinho a direção dele, certo?
Aí você não percebeu nada, né, gente? Porque você vai tirar um pouco da opacidade, ó. Aí você vai dar um efeito assim de tridimensão, né? Olha aí. É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer aqui, certo? Olha, dá um efeito de tridimensão. Só para dar o efeito glitter, né, que a gente quer. Bom, vamos lá. Vamos mexer no restante dos parâmetros. Aqui eu não vou mexer não, gente. Estou só verificando mesmo. Vai depender, mas eu não vou utilizar aqui não. Aqui a mesma coisa, olha só. Mas claro, a gente precisa aumentar ainda para 106. 106. E o take de cima a gente segura no Alt e duplica para cima. E a gente faz o mesmo processo, né? Tira a opacidade e muda de dimensão. Beleza? Aqui também a mesma coisa, gente. Aumenta 106. 106. Opa, 108. Não é 106. 106. Vamos duplicar. Diminuir a opacidade e de tirar a posição. Olha aí, gente, como é que ficou. Aí, gente, bora colocar um efeito de cor aqui, né? Vamos mudar um pouco essa cor. Você pode utilizar o Lumetricolor, pode utilizar outros, mas eu vou utilizar um outro aqui, tá? Vou utilizar o Arithmetic. Arithmetic, vou clicar aqui, olha. Não apareceu nada. Eu segurei e arrastei o Arithmetic lá na pasta Efeitos. Segurei para cá. Ele vai me dar parâmetros, olha. Eu vou alterar aqui, olha, gente. Vai dar um efeito de glitter, né? Mas claro, eu preciso saber qual é que eu vou utilizar. Eu quero esse tom mais avermelhado. Certo, olha. Vamos ver o que ele provoca aqui. Olha, tem várias situações aqui, mas eu quero o tom vermelho somente, tá? Deixa eu ver qual deles. Acho que é o segundo mesmo. Bom, o parâmetro que a gente vai alterar é esse primeiro aqui, né, gente? É só esse primeiro aqui. Ó, certo? Então ficou mais assim, gente. Ficou um pouco radical, né? Olha aí. Viu? Ficou legal, né, gente? Interessante, né? Então, são vários efeitos que você pode provocar, ó, utilizando a sua ideia, né, no seu contexto, no que você vai perceber para poder utilizar, gente. Ficou bem legal. Aqui é um tipo de transição, mesmo não utilizando as próprias transições do próprio Premiere, mas é uma transição que a gente cria por si mesmo, né, com as nossas ideias, certo? Então a gente vai passar para um outro efeito, uma outra transição, para ir adiantando, beleza? Eu vou tirar aqui esse outro take, eu vou adicionar aquele take da moça da câmera aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou utilizar o mesmo ajuste, lembrando, certo? Então, gente, ó, o que eu vou utilizar aqui agora? Dois efeitos sobre ele. Eu vou procurar o Offset. Offset, olha aqui, ó, Offset. Eu vou segurar e arrastar para cá para ajuste lane. Ó, gente, ó, o Offset você pode digitar aqui Off. Ele está bem aqui em Distorce, olha. Lá no Efeitos, Distorce, Offset. Certo? Ó, gente, eu vou usar esse parâmetro bem aqui como margem, esse parâmetro central como margem aqui, certo? O offset ele tem a função, né, de fazer uma transmutação de uma imagem para outra, beleza? Vou marcar um ponto bem aqui na minha keyframe, olha, um ponto. Esse ponto eu vou já deixar para cá, certo? Para o final. E aqui no início eu vou trazer essa turma, olha aqui, gente, olha aí. Vou lá, ó. Eu vou diminuindo até esse take vir totalmente para cá,
para essa parte do lado esquerdo. Eu vou puxar, vou continuar. Opa, passou um pouquinho, a gente deve ajustar. Ajustando, ajustando. Pronto, foi, né, gente? Então assim, ó, eu coloquei 2 keyframes e eu ajustei o take baseado aqui na nossa adjust layer. Então ele vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Ele vai passar e vai modificar de uma imagem para outra, certo? O outro que eu vou adicionar aqui é um outro efeito, gente. Esse aqui é um efeito de passagem também, ó. Vocês já viram bastante, né? Também por aí. Esse efeito de passagem eu vou procurar aqui, o direcional blue. Eu vou digitar lá também direcional. Olha aqui, ele fica lá em blue, certo? Video Effects, Blue, direcional blue. Seguro e arrasto, jogo para dentro de ajuste. Eu vou usar aqui o centro como referência. O que eu preciso agora, gente? Eu preciso de um blue que tenha passagem da esquerda para a direita, acompanhando o movimento, certo? Então aqui, gente, ó, esse directional blue, você tem os níveis dele. Como eu estou aqui no central, olha, gente, bem aqui no central do Adjust Layer, eu já vou aumentar aqui o parâmetro só para vocês verem o que está acontecendo. Olha aí, vocês verem que a ordem do blue não está condizendo com a direção da transição, né? Então o que você vai fazer? Eu vou marcar esse ponto aqui, deixei 1269, marquei uma keyframe, e aqui em direcional eu vou trazer para cá 90%. Ó, vocês já viram aqui que eu mudei a direção para 90 graus, e aí ele já começa a participar do mesmo movimento de transição, certo? E aqui no início, gente, eu coloco bem aqui na extremidade dos ajustes, eu vou colocar 0. Tanto faz aqui no início quanto no final. O centro eu já tenho o blue, certo? Vou colocar 0, clico 0, e aqui no final também marco 0, certo? E aí ficou assim, gente. Olha como ficou interessante. Vamos testar essa transição. É uma transição muito legal, gente. Tem vários outros tipos de transição. Tem umas muito difíceis que são excepcionais, e tem plugins interessantes também que já fazem, que a gente pode baixar, né? Olha, gente, aí como ficou. Bem legal, né, gente? Muito interessante. Eu gostei pra caramba também, gente. Gostei muito. E eu espero que vocês treinem todas essas transições na casa de vocês e treinem no trabalho de vocês, porque é bastante interessante, gente, vocês terem esse conhecimento de transição para transição. Então, gente, ó, eu acho que é por aqui que a gente vai fechando nossa aula. Eu acho que eu dei mais ou menos umas 6, 7, 8 tipos de transições para vocês refrescarem a mente de vocês e poderem utilizar no trabalho de vocês, certo? Eu quero dar uma aula de transições avançadas, não agora, mas quando a gente já tiver já um pouquinho lá no nosso final das aulas, mas eu quero ainda passar um segundo módulo de transições avançadas, certo? Beleza, gente? Obrigado pela companhia de todos vocês. Eu espero que tenham gostado de todas essas transições que a gente tenha visto, né? Olha essa aqui. Que a gente possa evoluir sempre no nosso trabalho. Eu espero que vocês curtam a página da Gracon e estejam prestigiando a gente lá, fazendo os próprios comentários, certo? Valeu, gente. Deixa aí o comentário de vocês. Continue assinando as frequências. E qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, gente. A gente está aí para qualquer coisa. É só perguntar. Valeu. Fui!